hoje. Amém. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Confesso a vocês que eu estou emocionada, porque há 3 anos eu tenho ministrado para a nação de Venezuela. Então, não estranhe se eu falar aqui portunhol, porque a ministração que o Senhor tem me dado é assim. Então, hoje, assim, eu estou muito... E as músicas, quando eu cheguei aqui, meu Deus, as músicas são músicas que eu jamais cantei há 3 anos lá com eles, porque as nossas músicas hoje a gente teve que mudar pela cultura deles. Então, nós cantamos português e espanhol. E essas músicas que cantaram, eu cheguei aqui, foi... Meu Deus, Jesus, é do tempo que eu me converti. Eu tenho 15 anos de convertida. E essas músicas hoje que foram ministradas aqui, me levou lá, sabe, do meu Brasil. Porque a gente está em Pacaraima, e Pacaraima é praticamente Venezuela. A população já está 50% venezuelano. Então a gente não fala o português claro, assim como estou falando aqui com vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo o nosso Brasil que está aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos aqui na ASEV. Estamos aqui nessa igreja do Senhor e que Deus fale ao seu coração. Nesta noite, o Senhor falou comigo durante essa semana, desde quando o pastor fez o convite. E eu pedi do Senhor Jesus uma palavra. E o pastor mandou o tema para mim, para falar sobre missões e seus desafios. E missões é comigo, gente, porque eu fui chamada para isso. Há 15 anos atrás, eu tenho 15 anos de convertida. E desde 2005, quando eu entendi, quando o evangelho chegou até mim, a sede da palavra de Deus foi tão grande, que eu falei, Senhor, eu não quero mais essa vida. E eu quis estudar a palavra de Deus. Eu disse, quero estudar a palavra. Eu não tinha terminado o meu ensino médio. E eu disse, não vou terminar o ensino médio, eu quero estudar a Bíblia. E fui com o meu pastor da congregação, aonde eu me converti. E ele disse, agora não. Isso foi em 2005, abril de 2005. Você é muito novinha, você tem que sentar, você tem que escutar, você tem que ter certeza. E eu tinha certeza. Mas ele falou que eu não podia ainda, porque era muito novinha na fé. Então, eu fiquei 2005 todo esperando, ansiosa para estudar a palavra, para aprender de Deus. Esse era o desejo do meu coração. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque da onde Deus me tirou, a minha vida era terrível, a minha língua era só de maldição, minhas roupas depravadas. Então, quando eu conheci Jesus, Ele mudou minha vida radicalmente. Mudou, transformou em uma sede da palavra. Então, em 2006, meu pastor chegou e disse, agora sim, você ainda quer ir para o seminário? Claro, eu estava esperando isso. Estava esperando esse momento. E então eu fui. Sou formada em teologia, 3 anos. Sou formada em serviço social. Depois que terminei de estudar a palavra, 3 anos, fomos para o campo de Roraima. Temos 13 anos em Roraima. E em Roraima eu fui terminar meu ensino médio. Agora sim, Senhor, não é que eu conheço tudo, mas o seminário me deu chaves de conhecimento, chaves de portas da palavra. E então eu fui terminar meu ensino médio, Boa Vista, fomos transferidos para Boa Vista capital, e aí eu fui fazer uma faculdade. Por quê? Porque eu pedi de Deus, Senhor, eu quero fazer uma faculdade onde eu vou usar para o teu reino. Por isso eu quero que o Senhor me dê. E Deus me deu o desejo de estudar serviço social. Por quê? Porque mexe com o ser humano diretamente. O serviço social estuda a justiça da igualdade, a justiça social. Então isso falou no meu coração. Porque o reino de Deus é isso, é justiça, é igualdade, é bondade. Então, aqui estou muito agradecida ao pastor Flávio,
por essa oportunidade. Agradeço a vocês, igreja, vocês fazem missões junto conosco lá em Pacaraima. Vocês são realmente bênção. Vocês estão sendo canal de bênção. Vocês não imaginam como vocês têm sido usados para abençoar uma nação, a nação de Venezuela. Muitos irmãos estão sendo abençoados pela sua vida, porque vocês têm orado por Pacaraima. Vocês têm orado, vocês têm contribuído com aquela obra. Então, muito obrigada. E eu tenho certeza de uma coisa, que o Senhor Deus tem feito milagres aqui. Que o Senhor Jesus tem operado milagres aqui. Sabe por quê? Porque vocês amam missões. Vocês estão fazendo missões. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? E vamos lá para a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra em Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Missões e seus desafios. Mateus 28, 19 e 20, diz assim a palavra: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, amém? Então, Deus me deu esse texto para mim meditar e pensar que quando nós falamos de desafio, veio na minha mente, primeiramente, o ano de 2020. Nós estamos em outubro e esse ano foi um ano de desafio para a igreja, principalmente para nós. Foi um ano de um desafio por causa da pandemia, desse vírus que entrou no mundo, foi todo mundo, não foi só o Brasil. E aí tivemos esse desafio de não sair, de ficar em casa, principalmente. E como fazer missões? E agora? Como é que a igreja vai fazer missões? Não é? Então, ficou essa interrogação para nós, como igreja. E eu vou desenvolver esse título agora. Vamos pensar sobre a ordem de Jesus. Primeiramente, a ordem de Jesus para os discípulos. Discípulo daquela época, há 2000 anos atrás, Jesus fez toda a sua história, a sua trajetória, morreu, ressuscitou e chamou os seus discípulos e disse: agora é com vocês. E essa ordem que Jesus dá para os seus discípulos está dividida em 2 elementos, que é ir e ensinar. Que neste ano começou com esse desafio, ir, ensinar. Dois elementos importantíssimos que todos nós, como igreja, precisamos estar preparados para fazer, para obedecer, não é? E eu quero explicar aqui para vocês esse primeiro elemento, ir. O ir, quando Jesus está falando, vocês têm que ir. Ele está falando de evangelismo, que é o ministério de proclamar as boas novas de Jesus. Vocês têm que ir, vocês têm que proclamar, vocês têm que exercer esse ministério de proclamar as boas novas. É isso que ele está falando. E o segundo, ensinar, que quer dizer o quê? Discipular. É o treinamento de crentes para se tornarem seguidores disciplinados de Jesus. Então, 2 elementos que nós, como igreja, precisamos desenvolver. Igreja, coletivo como um todo. Mas eu chamo a atenção de igreja você, eu e você, individual. Isso é uma responsabilidade que deve ser desenvolvida tanto como a igreja, o coletivo, como eu não preciso e não devo depender se a igreja está fazendo ou não. Eu estou falando
eu. Estou falando de você, como responsabilidade, como pessoa, como indivíduo. Precisamos ir, precisamos ensinar. Duas coisas. Então, eu não tenho que me justificar, eu não tenho que olhar para o meu pastor de uma forma que o meu pastor não faz, eu não vou fazer. A igreja não faz, eu não vou fazer. É certo que o pastor é o nosso exemplo, é certo que a igreja tem que fazer, mas eu estou chamando a atenção do seu eu, da sua vida, de ensinar como igreja de Cristo Jesus. Então, ele passou essa ordem. E neste ano de 2020, se tornou quase impossível de ir. E quando se vai proclamar, isso nos dá a responsabilidade de ensinar. E aqui está duas dificuldades. Aliás, uma dificuldade no ensinar. Por quê? Irmãos, é muito simples, é até muito fácil a gente falar de Jesus. Sabia disto? Porque muitas vezes a gente fala, olha, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz, tá? Você está proclamando. Agora, o desafio maior é discipular. É você fazer discípulo. E isso hoje está acontecendo na igreja de uma forma que as pessoas, que a igreja não tem percebido. Por quê, gente? Por que o desafio de discipular, de ensinar, hoje se tornou, vamos dizer assim, um problema, se tornou algo triste? Sabe por quê? Porque ensinar, discipular, exige tempo. Quanto tempo Jesus ficou com seus discípulos? 3 anos. Quando chegou aqui em Mateus 28, 19, Jesus tinha 3 anos. Jesus ensinou os seus discípulos. Então, esse é o desafio hoje que eu estou vendo, que eu consigo ver e que Deus me mostra dentro da igreja. As pessoas não querem ensinar. Por quê? Primeira coisa, tempo. Não querem ser generosos. Irmãos, preste atenção quando eu falo disso. Deus foi generoso com a gente. Deus foi generoso com a igreja. Jesus não investiu, ele foi generoso. Eu quero falar com vocês sobre isso, porque há uma diferença. Vocês já pararam para pensar? Há uma diferença em generosidade e investimento. Vocês sabiam disso? Jesus não investiu o tempo dele nos discípulos. Jesus foi generoso. Ele estava com seus discípulos. Ele ensinou, ele tirou tempo. Olha só, investimento. Olha o que quer dizer investimento. Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social ou natural. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus deu dinheiro, estava atrás de dinheiro para os seus discípulos? Não tem. Então, ele não investiu tempo. Ele foi generoso, doando o seu tempo. Sabe por quê? Sabe o que quer dizer generoso? A palavra generoso? A generosidade é filha do amor e é uma virtude mais louvável no ser humano. Ser generoso é dividir com o outro, sem interesse e sem esperar nada em troca, mesmo quando se não tem o suficiente. É uma espécie de doação de tempo, de carinho, de sorriso, de um objetivo. Então, generosidade é diferente de investimento. Hoje as pessoas dizem, não sei aqui, mas tem um ditado, uma palavra que diz assim: tempo é dinheiro. Tá vendo só, gente? Tempo é dinheiro. Essa pessoa vai dar dinheiro? Vai me dar alguma coisa? Vai me dar um retorno? Não. Jesus não pensou dessa forma. Nós, como igreja, nós precisamos pensar: tempo é vida. Tempo é vida. Enquanto você doa o seu tempo para ensinar,
para discipular uma pessoa, você está ganhando uma vida para o reino de Deus. E é isso que vale para Deus, porque foi isso que é o exemplo de Deus, o amor de Deus. Ele deu a vida do seu filho. Ele foi generoso, Deus foi generoso para conosco. Então nós precisamos pensar nisso, nesse desafio de fazer discípulos, de sermos generosos, de doar o nosso tempo. 3 anos Jesus passou com seus discípulos. Uma coisa eu quero falar aqui para você. Eu não sei quanto tempo você vai precisar passar com seu discípulo. Eu não sei. Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Todo o tempo que você doar para o seu discípulo, para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que Deus colocou na sua vida, todo o tempo que você doar, todo o tempo que você gastar com essa pessoa, é vida. É vida que Deus está te dando oportunidade. Então, esses 2 elementos, como desafio para a igreja hoje, nesse ano de 2020. Como ir? Para onde ir? Parou tudo. A ordem é: não saia de casa. E agora? Como que a igreja vai fazer missões? Se a ordem é muito clara, não saia de casa. Irmãos, agora vou chamar a atenção que tudo isso é um propósito de Deus. Nós precisamos ver toda essa pandemia, toda essa crise no Brasil, é um propósito de Deus para a vida da igreja, principalmente para as nossas vidas. Por quê? Para pararmos para refletirmos. Nós estamos investindo em pessoas ou nós estamos sendo generosos com pessoas? E como está a minha vida? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu devocional? Como está o seu relacionamento com Deus? Irmãos, vamos parar para pensar. Por que parou tudo? Por que agora eu tenho que ficar em casa? Por que agora eu não tenho que sair? Eu não tenho que ir trabalhar? Olha de novo aí a frase. Se tempo é dinheiro, eu não posso ficar parado. Eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, é Deus chamando a atenção. E eu digo aqui, Deus chamando a atenção da igreja. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento? Você está sendo generoso com Deus? Deus foi generoso com a gente, dando a vida do filho dele. Então pensa só, quando nós estamos sendo generosos com Deus, nós estamos doando o nosso tempo para Deus. E eu pergunto aqui, quanto nesse ano? Por que parou tudo? Como fazer missões agora? Primeiramente, missões começa em casa, na nossa casa. Então, quando a sua vida, se você não está bem com Deus, se você não está sendo generoso, doando o seu tempo para Deus, você vai doar para o outro? Pensa nisso. Pensa em seu filho, seu esposo. Então, desafio agora para fazer missões. Olha só, é para nossa família. Esse é o desafio agora. E como eu vou? Você tem que ir até seu filho. Irmãos, como está hoje como que eu posso falar? A rede social, filho e mãe se comunicando dentro de casa por telefone. O filho no quarto, a mãe na cozinha, ou na sala, ou no quarto dela. Deus está falando assim: ei, para aí, seja generoso. Sabe o que Deus está falando nesse tempo? Através da sua palavra, Ele está falando: ei, vai até teu filho, vai até tua filha, senta, ensina, proclama o evangelho. Esse ir, irmãos, precisamos ir. Mas o meu filho é uma criança. Aleluia, se teu filho é uma criança, é uma oportunidade agora.
Irmãos, vocês sabem o que me fez mais feliz quando eu me converti? Sabe o que foi? Não foi nem a salvação, sinceramente. Os meus filhos eram todos pequeninos. O mais velho tinha 5 anos. E quando eu me converti, eu, Senhor Jesus, eu vou ter a oportunidade de ensinar meus filhos diferente do que eu fui ensinada. Porque eu não fui ensinada a palavra. Não tive alguém que foi generoso doando o seu tempo para me ensinar. Minha mãe não era crente. Meu pai não conheço. Sou filha única. Presta atenção. Sou filha única. Minha mãe andava viajando por aí, que ela trabalhava num navio de cozinheira. Eu fui criada só, com tia, com tio, com primo. Somente só. E quando, com 23 anos, Senhor Jesus me converteu, a minha maior alegria é, meus filhos, vai ter uma criação diferente da minha. Porque o Jesus está me dando essa oportunidade. Você está tendo hoje a oportunidade de ser um missionário para o seu filho, de ser um missionário para a sua esposa, de ser uma missionária para seu esposo. Irmã, meu esposo não é crente. Meus filhos não me acompanham à igreja. Por quê? Porque você precisa agora doar o seu tempo, ir até ele, senta, começa a ensinar. Agora vamos pensar em questão de ensinamento. Como é que Jesus ensinou os seus discípulos? Uma pergunta: como é que Jesus ensinou os seus discípulos? Através do exemplo. Não diga para o seu filho, vá para a igreja. E o senhor, papai, não, hoje eu não vou, vá você. Não faça isso. Isso não é ensinamento. Não diga para o seu filho, diga que eu não estou, sendo que você está. Isso não é ensinamento. O nosso mestre Jesus, ele nos ensinou, nos dando exemplo para os seus discípulos. Então essa é a melhor maneira de ensinar, essa é a melhor maneira de fazer missões. O desafio hoje da igreja, o desafio hoje para a sua vida, para a minha vida, é fazer missões em casa. Não dá para ir? Dá. Vá até o seu vizinho. Olha o vizinho. Irmãos, a melhor maneira de ensinar é praticando. Muitas vezes nós não precisamos nem abrir a boca. As pessoas olham. Opa, essa mulher não era assim. Essa mulher é diferente. Que é isso? O esposo, mulher, escuta. Não, você não vai ganhar seu marido falando, isso é bíblico, 1 Pedro capítulo 3. Você não vai ganhar o seu esposo pegando no pé dele. Vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso com meu esposo. Não vou para a igreja também. Tu não vai? Eu também não vou. Fica bicudo, sabe? Bicuda. Não vou. Você não vai? Então eu não vou. Eu fiz isso um dia e aprendi que não é assim. Aprendi em 1 Pedro capítulo 3, que lá o apóstolo vai dizer: mulheres, ganhem seu esposo sem abrir a... Sabe o que significa isso? Exemplo, testemunho, com o seu testemunho. Mulher, escuta, você não tem que seguir as suas emoções. Ai, você nem conhece o meu esposo, não sabe quem ele é. Eu não conheço, mas Deus conhece. Amém? Deus conhece. Ah, se você não conhece a minha esposa. Irmãos, Jesus nos ensina. Olha só um princípio de ensinamento para fazer discipulado. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Simplesmente, esposa, trate o seu esposo como você gostaria de ser tratada. Trate. Ah, mas ele me maltrata. Ele não. Tenha convicção de que você está obedecendo a
A Deus. E a sua motivação tem que ser para agradar a Deus e não para agradar a Ele. Toda vez que você fizer algo, esposo, para sua esposa, ou esposa para o seu esposo, pensando que vai agradar a Ele, você vai estar dando um murro em ponta de faca, exatamente. Não faça isso. Faça assim: eu, mulher, sou submissa porque a palavra me ensina. Vocês que têm filha mulheres, suas filhas precisam ver isso em você. Isso é discipulado. Irmãs, irmãos, discipulado significa a sua ação. Tudo que você está fazendo, as suas ações, as suas palavras, você está discipulando. Por quê? Porque as pessoas que não são cristãs, ou as pessoas que chegaram a Jesus pela sua vida, eles vão estar olhando as suas ações, eles vão estar olhando as suas atitudes, as suas palavras, e você vai ser observado sempre. E isso é discipular. Porque foi assim, foi assim com Jesus. Sabe o que significa isto? Ser cristão integral. Sabe? Integral. Todas as horas. Eu li um livro que o pastor, ele conta lá, um que era o co-pastor dele, assistente. Quando esse pastor ia para a sua sala, toda tarde ele ia estudar. O assistente dele ia lá levar uma xícara de café para ele. Uma xícara de café. E ele conta lá que toda vez que ele chegava lá com essa xícara de café, ele parava tudo que ele estava fazendo. E ele dizia: muito obrigado. Eu não mereço. E o assistente ficava: mas é só uma xícara de café. E ele... toda tarde era isso, toda tarde. Ele não entendia. Por que ele agradece? É só uma xícara de café. Na cabeça do assistente era só uma xícara de café. Mas para ele, para o pastor, era a gentileza dele. Era o que ele estava fazendo. Então ele era grato por aquilo. E aí um dia ele perguntou, o assistente teve a coragem de parar e perguntar: por que você agradece toda vez que eu trago é só uma xícara de café? Ele disse: nós precisamos ser cristão integral. As coisas mínimas, as coisas pequenas, precisamos ser grato a Deus. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo que você faz. Então, irmãos, isso é discipular. Discipular a nossa casa, o nosso vizinho. Em Atos, olha o que está escrito em Atos 16:31. Paulo estava preso, aconteceu o terremoto e ele foi solto. E um dos soldados ficou assim, muito com medo que ia acontecer, até porque todo soldado que soltasse os presos era morte. E esses soldados, Atos 16:31, diz que os soldados chegaram com Paulo e falou assim: que fazemos para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Presta atenção, olha a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua promessa de Deus. Mas para a tua casa ser salva, quem precisa ser salvo primeiro? Você é responsável. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é responsável pela sua casa. É isso que a Bíblia, é isso que Paulo estava falando para aquele homem. Olha, tu quer ser salvo? Creia em Jesus, porque há esperança. Tu quer ser salvo? Creia em Jesus e vá até a tua casa e fale de Jesus para a tua família, porque eles também vão ser salvos.
É simples assim? É simples, irmãos. Mas tem que crer. Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o evangelho para os nossos filhos? Nós não ensinamos os nossos filhos, nós não ensinamos os nossos parentes, sabe por quê? Porque nós ainda não cremos, porque nós ainda não aceitamos a Cristo. Muitas vezes estamos disfarçados, estamos buscando uma igreja. Não, eu estou aqui nessa igreja porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de saúde. Muitas vezes nós estamos buscando Jesus pela motivação errada. E aí não conseguimos transmitir essa salvação para os nossos queridos, para a nossa família. Não conseguimos. Ai, mãe, eu não consigo falar de Jesus. Eu não consigo obedecer a palavra. Por quê? Por que será? Aí eu não sei o que acontece, que eu vou na igreja, chego de um jeito e saio pior. Gente, isso acontece. Isso acontece. Eu não sei o que está acontecendo. Porque você precisa crer no Senhor Jesus. Não é no pastor, não é na igreja. Eu sou da Igreja Batista, gente. Olha onde eu estou. Igreja Assembleia de Deus, oh glória! Olha onde eu estou. Sabe por quê? Porque não é placa de igreja. O que me deixa mais alegre aqui nesta igreja, porque vocês entenderam isso. Por isso vocês estão fazendo missões em Pacaraima. Lá é Batista, nós somos Batista, não somos Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque não é placa de igreja. Não é a denominação que vai te salvar. Não é a denominação que vai te levar para o céu e a sua família. Não. É Jesus. Jesus. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa. Isso é promessa. Amém? Pai, mãe, vocês devem ser missionários para seus filhos. É agora. Eu aprendi isso no seminário, gente. Quando eu me converti, eu fiquei tão alegre por causa dos meus filhos. Mas a minha professora de evangelismo de criança, ela disse assim: se você não ensinar os seus filhos que Jesus salva, se você não ser uma missionária para o seu filho, ele vai para o inferno. Eu fiquei impactada com isso. Quê? Quer dizer que o meu filho vai para o inferno se eu não falar de Jesus? Ela disse: vai, porque essa é a sua responsabilidade. E eu estou aqui hoje à noite para falar para você. Não é as professoras da escola bíblica, não é a igreja, é você. É você pai, é você mãe, que tem que profetizar para os seus filhos, que tem que ensinar os seus filhos. Então não culpe a igreja. Tem pais que culpa, tem pais que diz assim, ó, eu já ouvi isso. Tenho 20 anos de igreja, meu filho foi criado na igreja e hoje está fora da igreja. Foi criado na igreja? Não foi criado na sua casa? É isso que vocês têm que pensar. Você não tem que criar o seu filho na igreja, você tem que criar o seu filho na sua casa. E dando exemplo, testemunhando com suas atitudes. Amém? Então, pai e mãe, é sua responsabilidade pregar o evangelho, ir até seu filho, ensinar, fazer o seu filho um discípulo. Filho, você também. Tem filhos aqui que os pais ainda não é cristão? Tem filhos aqui? Se não tem, amém. Mas os filhos que aceitam a Cristo e os seus pais não. Os filhos precisam ser missionários para seus pais. Precisa pregar o evangelho, sim. Precisa ir até eles. Precisa doar o seu tempo. E hoje, gente, que tempo bom para nós. Porque hoje nós estamos tendo tempo. Estamos em casa.
Hoje o nosso tempo, a gente precisa mudar isso. Hoje o nosso tempo não é mais. Tempo é dinheiro, por isso eu preciso trabalhar. Não, tempo é vida. E é a vida do seu filho, é a vida da sua mãe, é a vida do seu padrasto, é a vida da sua cunhada, é a vida... Ai, mas... Quê? É a vida da sua sogra. Sogra? Ai, você não conhece aquela megera. Misericórdia. Eu tenho que pregar para minha sogra? Exatamente. Essa vida, a vida da sua sogra, do seu sogro, está na sua responsabilidade. Porque você aceitou Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Mas é uma responsabilidade sua. Você precisa ir até essas pessoas. Você precisa fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. É uma responsabilidade sua. Não é só do seu pastor, não é só do evangelista. Tem um evangelista aqui. Ah, mas é o evangelista que tem que ir lá na casa da minha sogra. É ele que tem que... Não, conceito errado. É você. É você que tem que falar de Jesus, porque foi você que Deus escolheu. E tem mais, Deus te escolheu, não foi você que escolheu Deus. Por isso, mais um motivo para você se alegrar. Irmãos, a melhor coisa é a gente saber que Jesus nos escolheu. Que alegria. Por isso, se tem alguém aqui que tem dificuldade de ir, de evangelizar, de discipular, por que você está com essa dificuldade? Se quando Jesus entra em nossas vidas, Ele transforma, Ele muda, Ele dá alegria, Ele dá amor. A maneira que a gente olha para outra pessoa muda. Irmão, deixa eu falar para vocês, é a primeira vez que eu estou vindo no Rio de Janeiro, para a glória de Deus. O Senhor me trouxe aqui. Eu andei de trem, fui no centro do Rio de Janeiro. Meu esposo, eu chamo ele de doido, porque ele não tem medo de nada. Vamos, então vamos. Entrei no trem, meu coração sangrou de ver tantas pessoas perdidas. Irmãos, as notícias que nós temos em Roraima, do Rio de Janeiro, são notícias muito tristes, de violência, de morte. E eu, dentro daquele trem, como Jesus falou no meu coração, nós somos a resposta para a violência, para a morte. A igreja é a resposta. E começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa. Quando nós começamos a nos importar com a vida dos nossos filhos, com a vida do nosso esposo, da esposa, da sogra, da mãe, seja de quem for, o evangelho tem poder. Nesta noite eu quero declarar aqui que o evangelho, que Jesus tem poder para o Rio de Janeiro, que Jesus quer restaurar o Rio de Janeiro, que Jesus quer repreender esse espírito de violência que há no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. E isso depende de cada um de nós. Depende muito, irmãos. A nossa geração. Jesus passou 3 anos com seus discípulos. Ele se foi. Com nós não é diferente. Até que Jesus volte. Como é que vai estar a tua geração? Você não vai ficar aqui muito tempo. Eu não sei o tempo que Deus tem para a tua vida, mas como é que vai ficar o teu filho? Como é que vai ficar a tua filha? Como é que vai ficar a tua geração que Deus te deu? É isso que você tem que começar a se preparar. A importância do discipulado é isso. Olha só, quero compartilhar com vocês Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. (4 a 7). Olha o que está escrito. Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Vocês estão vendo a importância? Isso é um mandamento. É você que tem que ensinar o seu filho. E glória a Deus, quando eu olho para essas crianças assim, ó, eu tenho esperança. Quando eu olho essas crianças na igreja, lá no nosso projeto Escola Sem Fronteira, nós temos 180 crianças inscritas. Nós trabalhamos com crianças, sabe por quê? Porque é generosidade de tempo para a vida delas. Eu tenho esperança porque essas crianças vão crescer com esse entendimento aqui, ó. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Eles vão crescer com esse entendimento. Eles não vão se prostrar para ídolos. Eles não vão se prostrar para o diabo. É disso que eu estou falando e é isso que precisamos entender. Que a nossa geração vai se prostrar somente ao único Deus. Amém? Então a importância, irmãos, de ser generoso com essas crianças. Ore com essas crianças. Pai e mãe, sentam com elas. Falam de Jesus. Falam da sua experiência. Sabe? Os nossos filhos foram criados vendo. E quando eles vêm questionar comigo, palavra. Eu vou na palavra. Olha aqui, meu filho. Olha o que está escrito. O meu filho do meio, Gustavo, sabe o que ele falou para mim uma vez? Ele disse assim: mãe, a senhora não enjoa de ler a Bíblia? Porque ele vê eu lendo a Bíblia todos os dias. E uma vez ele perguntou isso para mim: a senhora não enjoa de ler a Bíblia? Não, eu não enjoo, sabe por quê? A palavra é viva. A palavra é vida, ela se renova a cada dia. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço de Deus. Meu outro filho mais velho, sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim: mãe, Deus fala conosco assim como ele falou com Adão e Eva? E eu falei sim, mas como? Através da palavra, através da Bíblia. Eu dei essa certeza para ele. Eu falei: leia a palavra, que você vai ouvir Deus falando com você. Assim como ele falou com Adão e Eva, hoje ele fala com a gente. Mas tem que ser através da palavra. Então é isso aqui que Moisés está chamando aquela geração, está dando a responsabilidade para aquela geração. Ensina os seus filhos. Irmãos, isso é para nós, hoje também, para a igreja. Não podemos esquecer. E uma coisa eu quero falar aqui para você: mãe, pai, não desista de seus filhos. Não pense, não tem mais jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Porque Jesus, ele pagou o preço. Deus foi generoso. Não desista. Esposo, não desista da sua esposa. Não desista. Eu lutei e orei pelo meu esposo por 5 anos. Vocês não imaginam quem foi pastor Gideão. E quando eu me converti a Deus, eu coloquei diante do altar do Senhor. E vocês sabem qual foi a última oração que eu fiz por ele? É impressionante, gente. Eu orei assim, ó, era 2 horas da madrugada. Ele na rua. Terrível esse homem. 2 horas da madrugada eu orei assim, eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu estou cansada de chorar, de sofrer. Mata esse homem. Foi assim que eu orei. Mata esse homem, porque eu entendi que o divórcio é pecado, hein? Eu entendi isso. Então eu não queria divorciar não, porque eu estaria em pecado. Então eu queria ficar viúva mesmo. Senhor, eu quero ficar viúva porque eu não aguento mais esse homem.
2 horas da manhã. Ele chegou depois da oração, todo machucado. A polícia tinha pegado ele na hora da oração. E ele chegou lá, ó, e sabe o que Deus falou para mim? Não quero matar ele não, porque eu tenho uma obra na vida dele. Há 13 anos, há 15 anos, hoje meu esposo é pastor. Então Deus respondeu dessa forma. Quando ele chegou ali, que eu vi ele daquela forma, chorei com ele. Por isso hoje eu estou aqui para testemunhar para você. Não desista. Parece que é impossível? Parece, mas para o nosso Deus tudo é possível que, em nome de Jesus, creia. Seu esposo, sua esposa, sua família, seu filho, sua sogra. Jesus quer restaurar. Jesus tem uma obra. Não desista. Continue. Continue. Porque vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que Jesus vai fazer a obra. E esse tempo está próximo. Porque nós estamos já vivendo os últimos dias. Então precisamos. Para concluir e terminar essa palavra de hoje, Salmos, olha o que está escrito em Salmos. Salmo 67. E 2. Salmo 67, 1 e 2. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Irmãos, preste atenção nesse salmo. Ele está dizendo, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Essas duas coisas têm acontecido aqui no meio de nós, sim ou não? Deus tem nos abençoado? Amém. Estamos aqui de pé para a glória de Deus. Amém? E por essa bênção veio a misericórdia de Deus. Agora a segunda parte diz assim, ó: e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Precisamos, irmãos, hoje nos levantar. Resplandecer quer dizer brilhar, quer dizer fazer notório. E é através do discipulado. É através do ensinamento que a igreja vai acontecer, vai brilhar. Para que se conheça na terra o teu caminho. Quem é o caminho, gente? É a Assembleia de Deus? É a Igreja Batista? Quem é o caminho? Jesus. Jesus. Olha como ele diz, para que se conheça na terra o teu caminho. E entre todas as nações a tua salvação. Então está aqui, ó. Precisamos fazer isso. E eu dou glória a Deus por esta igreja. Quando ele fala aqui, todas as nações, vocês estão fazendo isso através de missões. A nação de Venezuela está sendo alcançada, porque vocês estão fazendo isto, quando vocês estão orando, quando vocês estão contribuindo. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que realmente o Evangelho de Cristo, Jesus que é o caminho, venha brilhar, venha fazer notório através da minha vida, através da sua vida. Saia daqui hoje com esse desafio de doar o seu tempo, de ser generoso com seu filho, com sua filha, com sua mãe, com seu pai, com a pessoa que Jesus colocar no teu caminho. Não reclame das pessoas que estão chegando para você. São pessoas que Deus quer te usar para você fazer discípulo, para você ensinar. Amém? Vamos orar? Os slides, só quero orar aqui com eles, para a gente encerrar. Quero orar aqui com você nesta noite. Você que pode ficar de pé, por favor, fique de pé nesta noite. Vamos orar aqui. Que o Evangelho do Senhor Jesus venha resplandecer hoje na sua vida.
Que hoje você venha sair daqui desafiado a fazer missões, principalmente na sua casa. Investir não, ser generoso com seu tempo, para a pessoa que Deus vai colocar e que já colocou na sua vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor nos deu hoje a oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, e que o Senhor nos levante nesta noite, que o Senhor repreenda tudo aquilo que tem nos impedido de ensinar os nossos filhos, de fazer discípulos, Senhor. Pai, dá aqui o entendimento a cada pai, a cada mãe, a cada família, a cada vida, Senhor. Que venhamos hoje, a partir de hoje, doar o nosso tempo para as pessoas que estão necessitadas do Teu Evangelho, das pessoas que estão precisando aprender da Tua Palavra, das pessoas que estão precisando de salvação. Deus, em nome de Jesus, abençoa aqui, libera aqui, meu Deus, a Tua graça, derrama do Teu poder, da Tua unção a cada uma pessoa aqui, repreende tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, a falta do perdão, ó Pai, repreende, ó Deus, que venha ver aqui famílias restauradas, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, continua abençoando o pastor desta igreja, Senhor. Pai, nós oramos nesta noite, unimos a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.